Olá, pessoal, caros alunos da nossa pós-graduação Estácio de Sá, em parceria com o CERS. Sejam bem-vindos a mais um chat comigo, Rogério Sanches Cunha, professor e um dos coordenadores da pós de Ciências Criminais. Considerando que as perguntas que vieram estão quase todas relacionadas à nova lei de terrorismo, tema que surgiu depois que você já começou a fazer as nossas aulas, assistir as nossas aulas, então eu resolvi englobar todas as dúvidas dos alunos no encontro de hoje, com uma rápida exposição dos pontos mais controvertidos da Lei 13.260 de 2016, a Lei Antiterrorismo, tá ok? Então, eu acho que eu fazendo essa exposição, relacionando os pontos controvertidos desta lei, eu vou conseguir esclarecer as dúvidas dos alunos que resolveram participar com perguntas nesse chat, e eu tenho certeza que também eu acabo atualizando o seu material, o material que você está formando com as nossas aulas da pós. Então vamos lá, pessoal. Lembrando que a Constituição de 88, no seu artigo 5º, inciso romano 43, diz que são equiparados a hediondos, sofrendo os mesmos consectários de um crime hediondo, o tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Porém, de 88 até agora, não tínhamos uma lei regulamentando, disciplinando, definindo o terrorismo. Alguns tentavam enxergar o crime de terrorismo no artigo 20 da Lei 7.170 de 83, da Lei dos Crimes contra a Segurança Nacional. Alguns tentavam enxergar lá no artigo 20 o crime de terrorismo, por quê? Porque no artigo 20 está falando em terrorismo. Outros, com razão, diziam que esse artigo 20 não poderia ser o tipo do terrorismo, porque ele é muito vago, aberto, evasivo, genérico, violava o princípio da taxa. Portanto, a tese de que o Brasil não tinha uma lei tipificando terrorismo. Pois veio a Lei 13.260 de 2016 e definiu o terrorismo. Não só definiu o terrorismo, mas também acabou disciplinando as suas regras de investigação, processo e procedimento. Conceituou organização terrorista prevista na Lei 12.850 de 2013. Agora vejam. A Lei 13.260 de 2016, Rogério, finalmente, ela regulamentou o terrorismo, definiu o terrorismo. Nós temos um tipo penal criminalizando o terrorismo? Agora temos. Mas olha, nada com outras leis. A nossa lei atenta ao mandado constitucional de criminalização, do artigo 5º, inciso romano 43, resolveu tipificar no artigo 2º os atos terroristas. Mas nos artigos 3º, 5º e 6º, crimes umbilicalmente ligados ao terrorismo. Então vejam que eu estou introduzindo a primeira questão controvertida. O artigo 2º anuncia, define terrorismo e pune os chamados atos terroristas. Agora, o crime não está só no artigo 2º. Eu tenho um crime no artigo 3º. Eu tenho um crime no artigo 5º, aliás, do artigo 5º, punindo atos preparatórios de terrorismo. Num típico direito penal do inimigo ou direito penal bélico, onde Jacob já dizia que tipos como o terrorismo devem punir atos preparatórios, não apenas o início da execução. O artigo 5º serve para isso. O artigo 5º serve para punir os atos preparatórios de terrorismo. E o artigo 6º, que traz o financiamento do terrorismo. Então, vejam,
A Lei 13.260 de 2016 atenta ao mandado constitucional de criminalização do artigo 5º, inciso romano 43 da nossa Bíblia Política. No artigo 2º, define terrorismo e os atos terroristas. No artigo 3º, nós temos crimes ligados a esses atos terroristas. O artigo 4º foi vetado. O artigo 5º pune os atos preparatórios de terrorismo. E o artigo 6º, o financiamento do terrorismo. O que eu quero saber de vocês? Qual destes crimes ou quais destes crimes é ou são equiparados a hediondos nos termos do artigo 5º, inciso romano 43? Só o artigo 2º ou também os artigos 3º, 5º e 6º? É a primeira questão controvertida. Eu já estou lendo em vários artigos disponíveis pela internet que temos uma corrente defendendo que somente o artigo 2º da Lei 13.260 de 2016 é equiparado a hediondo, sofrendo os consectários da Lei 8.072/90. Eu discordo. E eu discordo por vários motivos. Primeiro, a Constituição Federal equipara a hediondo não os atos terroristas, mas o terrorismo. Seja o terrorismo estampado em atos, seja o terrorismo estampado em financiamento, seja o terrorismo estampado em atos preparatórios, seja o terrorismo estampado na participação moral. Então, a Constituição não está equiparando a hediondo somente atos terroristas, mas o terrorismo. A Lei 13.260 de 2016 é uma norma de regência. Ela deve ser encarada como uma norma com tipos penais buscando reger a mesma matéria, terrorismo. Eu tenho terrorismo em todos os tipos penais incriminadores. A Lei 13.260, apesar de não estar etiquetada como tal, é uma verdadeira lei antiterrorismo. E o antiterrorismo nós conquistamos combatendo todos os comportamentos típicos. Logo, eu entendo que não apenas o artigo 2º, mas o 2º, o 3º, o 5º e o 6º são equiparados a hediondo. Equiparar só o 2º e não equiparar o 6º, que pune o financiamento do terrorismo, me parece um absurdo. Falta de razoabilidade. Até porque o artigo 6º é punido mais severamente. Se você dá uma olhada no artigo 17 da lei, vai perceber que o artigo 17 diz: aos crimes definidos nesta lei, não só o artigo 2º, aos crimes definidos nesta lei, aplicamos os consectários da Lei 8.072/90. Então, essa é a primeira discussão, primeira questão controvertida que eu queria ter debatido com vocês. A segunda, ela diz respeito ao artigo 10 da lei. O artigo 10 diz que nós aplicamos ao artigo 5º o Instituto da Desistência Voluntária, o Instituto do Arrependimento Eficaz. Mas se você der uma olhada no artigo 5º da lei, vai perceber que o artigo 5º pune atos preparatórios de terrorismo. Como é que eu posso aplicar a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, que são institutos que pressupõem início da execução, ao artigo 5º, que está punindo atos preparatórios? Parece impossível. O artigo 15 do Código Penal, desistência voluntária e arrependimento eficaz, tem como primeiro pressuposto o início da execução. E o artigo 5º da Lei de Terrorismo está punindo atos preparatórios. Rogério, como é que eu vou aplicar o artigo 15 do Código Penal a um tipo que pune atos preparatórios e eu não tenho início da execução? A doutrina que está discutindo esse tema já anuncia que é um caso de antecipação da desistência voluntária, antecipação do arrependimento eficaz. Nós estamos diante de uma ponte de ouro antecipada. Ponte de ouro antecipada. Então, olha o exemplo. Olha o exemplo. Eu sou um terrorista, comprei artefatos explosivos, comprei armas de uso proibido, e tudo isso preparando um ato terrorista. Aí eu vou e desisto de executar esse ato.
Só o fato de eu ter preparado o ato terrorista, eu já pratiquei o artigo 5º da lei. Mas espera um pouquinho, se eu desistir de concretizar esse ato, mando aplicar a desistência voluntária, arrependimento eficaz. Então eu não vou responder pelo artigo 5º da lei antiterrorismo. Eu vou responder só pelos atos até então praticados. Posse de artefatos explosivos, posse de arma de uso proibido. Tá ok? Então nós antecipamos a ponte de ouro. A última questão controvertida que eu trago diz respeito ao artigo 11 da lei. O artigo 11 da Lei 13.260 de 2016, o artigo 11, trabalha a competência para o processo e julgamento dos crimes de terrorismo. Artigo 2º, 3º, 5º e 6º. E a lei diz no artigo 11 que a competência para o processo e julgamento é da Justiça Federal, pois, para todos os efeitos, entendem presente o interesse da União. Muitos que já estão escrevendo sobre essa lei, conversei com o grande mestre Rogério Greco, já falei também com Luiz Flávio Gomes, Fábio Roque. Muitos que estão escrevendo sobre essa lei já estão escrevendo no sentido de que esse artigo 11 é inconstitucional. E por que o artigo 11, que diz que o processo e julgamento é da Justiça Federal, sempre é inconstitucional? Porque não pode a lei presumir o interesse da União. O interesse da União tem que existir para gerar a competência da Justiça Federal nos termos do artigo 109 da nossa Bíblia Política. A competência da Justiça Federal está nos casos expressos, taxativos. A regra geral é a competência da Justiça Estadual. Ora, se eu não comprovar naquele ato terrorista o interesse da União, a competência para o processo e julgamento é da Justiça Estadual. Vamos imaginar que eu coloco bombas para explodir um ambiente onde está ocorrendo um candomblé. Candomblé ali, ó, naquele terreno, naquele ambiente, naquele imóvel, é um imóvel onde ocorre reuniões dos adeptos do candomblé. Pessoal, qual é o interesse da União? Nenhum. Então, a competência para o processo e julgamento é da Justiça Estadual. Rogério, mas o Brasil não se comprometeu a prevenir e coibir o terrorismo por meio de tratados internacionais? Sim. A competência da Justiça Federal, se não estiver presente uma lesão ou um perigo de lesão ao bem jurídico da União, existe quando o terrorismo tiver natureza transnacional. Quando o terrorismo tiver natureza transnacional, aí a competência também é federal. No mais, a competência é da Justiça Estadual. No mais, a competência da Justiça Estadual. Então, são 3 pontos muito importantes que vocês vão se deparar com discussões nas redes sociais, nos livros que logo começarão a ser editados. Eu estou escrevendo um livro sobre a lei do terrorismo, eu junto com o Fábio Roque, William Terra, Luiz Flávio Gomes e Ronaldo Batista Pinto, nós estamos escrevendo um livro sobre terrorismo e essas questões já estão sendo debatidas. Resumindo, quais são as questões? Primeiro, quais delitos da Lei 13.260 de 2016 são equiparados a hediondos nos termos do artigo 5º, inciso romano 43 da Constituição? Essa é a primeira questão controvertida. Uma primeira corrente acha que só o artigo 2º, outros entendem que todos os delitos da lei estão dentro de uma norma de regência. Todos os delitos da lei são equiparados a hediondo. Segundo ponto controvertido, como é que eu posso aplicar a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, que pressupõe início da execução, ao artigo 5º da lei, que trata de atos preparatórios? Pois é, a doutrina está concluindo que se trata de uma antecipação da ponte de ouro. E a última questão controvertida diz respeito à competência. De quem é a competência para o processo e julgamento? A lei diz que é sempre da Justiça Federal. A doutrina que já está escrevendo sobre o assunto fala, nananina, temos que analisar o caso concreto.
Se não for atingido o bem ou o interesse da União, a competência é da Justiça Estadual. Se não for um terrorismo transnacional, a competência é da Justiça Estadual. Tá ok? Se você dá uma olhada nessa lei com calma, depois deste nosso encontro, depois desse nosso chat, se você dá uma lida nessa lei com calma e observar essa lei tendo do seu lado as lições de Jacobs, as características do direito penal do inimigo, vai enxergar na Lei 13.260 de 2016 quase que todas estas características. Quase que todas as características. A Lei 13.260 de 2016, ela tem, e muito, predicados do direito penal bélico. Tá ok? Então, dessa forma, eu consegui responder as perguntas daqueles que participaram neste chat, perguntas envolvendo a Lei 13.260 de 2016, e também aqueles que não perguntaram, mas estão acompanhando, têm agora pontos importantes para atualizarem o material. Tá ok? Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção, espero que estejam gostando das nossas aulas, da nossa pós, e eu me coloco sempre à disposição para sugestões, para críticas construtivas, sempre recebo como construtivas. As críticas é que fazem com que a nossa pós seja melhorada a cada dia, tá ok? Obrigado, uma ótima semana a todos.